Olá, amigos. Hoje eu vou narrar um fato vivido por mim no ano de 1988, quando eu tive a oportunidade com a minha esposa, nosso querido paizinho, o seu Hugo, a dona Dulce, de irmos visitar o Hospital de Ancianos em Pirapitingui, lá perto de Itu, perto de Sorocaba, no estado de São Paulo, que era consagrado por ter hospedado, vamos dizer assim, o famoso anceniano Jesus Gonçalves, conhecido como o poeta das chagas redentoras. Então Jesus Gonçalves deu um exemplo de cristianismo, um exemplo de moralidade, um exemplo de resignação, um exemplo de submissão às leis divinas e de caridade. Ele foi extremamente prestativo em torno dos seus passos para todos aqueles que passavam ao seu redor, tornou-se uma figura muito importante para nós no movimento espírita. Então nós tínhamos muita ânsia de conhecer esse ambiente onde ele viveu, o hospital, depois passou a ser chamado Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes, né? Lá em Pirapitingui, a gente chamava lá Hospital de Pirapitingui. E quando nós chegamos, fomos conhecer o quartinho onde ele viveu, que era do tamanho da sala onde nós estamos hoje, onde tinha uma cama, uma mesa, um guarda-roupa, um banheirinho. Ali vivera Jesus Gonçalves. Estava um senhor muito alegre, muito simpático, já 50 e poucos anos de idade. Eu e minha esposa tínhamos 30 e poucos, o seu 70, a dona Dulce 70 e poucos anos de idade. E quando eu entrei, eu vi aquele senhor muito alegre, um radinho no colo, se apresentou, José Roberto, ele que morava naquele quartinho já há alguns anos. E nós começamos a perguntar, né, sobre a história de Jesus Gonçalves, que nos interessava. Mas ele começou a contar a história dele, nos emocionou muito. Foi uma história muito curiosa e muito educativa para todos nós, muito instrutiva. Ele conta que ele desenvolvera a hanseníase aos 5 anos de idade, mas que ele não sabia. Ele tinha as lesões profundas da hanseníase e ele perdera toda a sensibilidade nos pés, nas mãos, ele não tinha dor. Então, com 5 anos de idade, eles brincavam no quintal na casa dele, de cirquinho, e os amiguinhos, vizinhos vinham, pagavam lá uma bolinha de gude, um palito de fósforo, conforme ele mesmo contava, o seu José Roberto, e ele disse que ele chegava com a capinha do super-homem, pegava uma agulha, atravessava o dedo, e quando atravessava o dedo ele não sentia dor, o pessoal batia a palma, achava que ele era o super-homem, aquela criança. E um dia um parente da mãe dele, o parente dele, observando aquela cena, chamou a mãe dele e falou: olha, leve esse menino no médico, isso não é normal, ele deve estar com algum problema. Ele não tinha dúvida, né? Ele estava com hanseníase. Ele foi levado à saúde pública, ao posto de saúde. O médico, muito competente, identificou imediatamente aquilo, só que naquela época a hanseníase não tinha cura. Eles tinham que ser retirados do ambiente social em que viviam e levados para hospitais colônias, onde iam viver, quando era criança, nos pavilhões infantis. E o José Roberto, ele conta que ele foi e nem percebeu, ele ficou 4 anos internado lá, mas ele, numa época difícil, né, ele podia já receber visita dos pais, ele recebia visita dos seus pais, recebia visita dos seus parentes, e ele podia, às vezes, naquelas distâncias entre umas crises e outras, ele podia visitar a família. E ele queria muito ser médico desde pequenininho, então falavam para ele que ele estava lá para estudar medicina. Então ele não se incomodou. E ele conta que lá naquele hospital de Padre Bento de Guarulhos, onde ele foi internado, depois que ele foi transferido para Pirapitingui, na sua segunda internação, lá havia um médico chamado Dr. Lauro de Souza Lima, que cuidava das crianças. Esse médico morava lá, a uns 700 metros, segundo ele, na reportagem que nos concedeu para o jornal Imortal em 1988. Segundo ele, numa casa muito grande, a uns 700 metros do pavilhão das crianças, onde tinham centenas de crianças internadas com a doença, com a hanseníase. E esse médico era muito amoroso. Ele tinha um carinho por aquelas crianças muito grande, adorava futebol, fazia timinho entre as crianças. Ele era corintiano, então todas as crianças queriam ser corintianas. Então era Corinthians 1 contra Corinthians 2, não tinha outro time, porque todo mundo queria ser do time do Dr. Lauro de Souza Lima. E ele nos conta uma história muito marcante, porque ele diz assim, em determinada época, o Dr. Lauro, que era o médico que fazia com que a gente não se sentisse internado,
e nem distante do afeto da família, tão amoroso que ele era. O Dr. Lauro, uma vez ele conheceu uma moça, e ele disse que ela era uma senhora loira, uma jovem loira, muito bonita, também da profissão do Dr. Lauro, que é provavelmente médica, e que ambos tinham sido convidados, conforme ele nos diz em entrevista, tinham sido convidados para ir para a ONU. Eles estavam indo para os Estados Unidos, mas eram centenas de crianças dependentes, praticamente, psicologicamente, do Dr. Lauro. E quando ele estava já com o casamento marcado, com a viagem marcada, tudo organizado, com as passagens compradas, as crianças ficaram sabendo que o Dr. Lauro iria embora. E ele estava fazendo tudo às escondidas. Ele ia sair às 3 horas da manhã, iria para Viracopos, o aeroporto ali perto, iriam pegar o avião para ir em direção aos Estados Unidos, iriam seguir uma nova vida, começar a sua vida de casados, dar sequência à sua vida profissional de estudos mais aprofundados da hanseníase em busca de tratamento. Ele era um grande estudioso, devotado. Então ele conta, o José Roberto, ele conta que eles resolveram prestar uma homenagem. Então, orientado logicamente pelos dirigentes, os enfermeiros, auxiliares daquela instituição, eles fizeram um muro de crianças. Diz ele que eram mais de 300 crianças, no portão de saída daquela colônia, cidade colônia, tinha mais de 5.000 habitantes naquela época, e tinha os pavilhões dos doentes que não podiam viver nas casas em família, e tinha os pavilhões das crianças, tinha o pavilhão psiquiátrico. Era uma enorme cidade, com vários hospitais, vamos dizer assim, todos destinados à hanseníase, embora houvesse pessoas que não tinham a doença, que viviam lá, com ordem, logicamente, médico, viviam em famílias. E eles, aquelas crianças, formaram aquele muro. E quando, 3 horas da manhã aproximadamente, vira o carro que conduziu o Dr. Lauro, a noiva dele, que iam em direção ao aeroporto de Viracopos, quando aquele carro dá de encontro com aquela multidão de crianças, eles começam a cantar o hino ao paizinho, que eles tinham já esse hino há bastante tempo construído, alguém tinha feito aquela letra, aquela música, eles começaram a cantar. O carro parou, uma porta se abriu, conta ele que o Dr. Lauro desceu muito amoroso e veio abraçando uma por uma das crianças, passava, beijava. Ele nunca se importou se elas estavam reativadas, se elas estavam contaminando, se não estavam contaminando. Ele era muito terno, muito fraterno, muito carinhoso. Então, ele vai, quando está chegando, recebendo aqueles amassos, chegando a hora de partir, diz ele que ele volta ao carro e diz para a noiva que ele decidiu não ir embora, que ele iria ficar cuidando das crianças. Ela lamenta muito porque ela já tinha uma programação bem definida, naturalmente iriam manter contato, e ela vai embora para os Estados Unidos e ele fica ali cuidando das crianças. Ele conta isso com muita alegria, porque ele conta que quando ele voltou para a sua segunda internação, aos 18 anos de idade, ele já estava fazendo o exército, o Dr. Lauro de Souza Lima ainda estava lá, cuidando das crianças naquele pavilhão. Aí nós perguntamos para ele, Dr. Lauro é vivo? E ele diz, não, ele desencarnou há muito tempo. Eu falei, você nunca teve notícia deles? Porque o José Roberto era espírita. Ele falou, não, eu nunca tive notícia. Não, perdão, tive sim. Uma vez houve uma reunião mediúnica lá em Guarulhos. E um amigo nosso, que também foi interno quando criança aqui, o Amilcar, ele diz que na reunião se manifestou um espírito e deixou uma mensagem registrada. E a mensagem dizia assim, está aqui conosco presente nosso querido Dr. Lauro de Souza Lima. Ele não deve se manifestar hoje, porque é muito humilde, mas deveria. Mas se vocês se recordarem daquela passagem em que Jesus cura 10 leprosos e que apenas um leproso, um samaritano, voltou para agradecer o Cristo, vocês estarão voltando-se para a figura do Dr. Lauro. Ele havia sido aquele leproso. Fora curado por Jesus. Se renderam ao amor do Mestre e nunca mais deixou de cuidar dos ancenianos na face da terra nas vezes que aqui reencarnou.
Fica aqui uma grande homenagem nossa para o nosso querido Dr. Lauro de Souza Lima, para o nosso José Roberto. Isso foi em 1988, essa entrevista, e essa mensagem de carinho, lembrando que é muito importante, quando a gente se sente abençoado por Deus, abençoado pelas mãos amorosas do Cristo, seja através dos benfeitores que Ele designa para nos ajudar, nós temos duas opções. Ou vamos ser um dos novos leprosos, que voltamos para a socialidade, que voltamos a nos integrar à vida comum, ou fazemos como o Dr. Lauro, nos rendemos ao Cristo, nos prostramos aos pés de Jesus, agradecemos e passamos a servi-lo o resto das nossas, por todas as nossas existências. Um grande abraço a todos.